E por aqui no YouTube a gente segue, pessoal, virando a página também para outro caso triste, no caso ali daquela queda da ponte que a gente acompanhou no domingo passado entre Maranhão e Tocantins. A gente segue trazendo as atualizações das buscas pelos desaparecidos por lá. Infelizmente o número de mortos subiu para 6 e a busca pelos demais desaparecidos segue. 11 pessoas ainda seguem desaparecidas e a gente começou a ter notícia também dos primeiros resultados das buscas sendo realizadas com mergulhadores lá na região. Foram 2 corpos de vítimas do desabamento que foram encontrados por mergulhadores nas últimas horas. Essas são as primeiras vítimas encontradas depois dessa parte, desse início de operação lá no Rio Tocantins. Essa ação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros dos estados do Maranhão, do Tocantins e do Pará, junto ali com a ajuda da Marinha do Brasil. E a gente traz então esse triste destaque de que subiu para 6 o número de pessoas mortas nessa queda. De acordo com os bombeiros, o primeiro corpo encontrado nessa nova busca de um homem que estava dentro de um dos caminhões que caíram no rio durante o desabamento da ponte. Ainda não há informações sobre o segundo corpo localizado nessa parte da operação. Trabalharam ali nesse resgate subaquático 29 mergulhadores ao todo nessa força-tarefa para buscar os desaparecidos, que estão desaparecidos ali desde domingo, desde essa tragédia que a gente acompanhou, imagens chocantes por aqui. A ponte lá na BR-226 desabou na tarde do último domingo, fazendo ligação aí entre as cidades de Aguianópolis e Estreito, Maranhão. E para além da tragédia humana que a gente está vendo aqui, mortes, desaparecidos nesse período ainda de fim de ano, trazendo muita tristeza para as famílias, a gente sabe também de uma tragédia ambiental ali na região. A gente está vendo as agências reguladoras da área acompanhando riscos de vazamento de ácido sulfúrico que estava sendo transportado por esses caminhões que estavam passando ali na ponte no momento. Estamos de volta com todo mundo aqui da nossa audiência, TV, YouTube, todo mundo junto, e a gente agora falando sobre aquela queda da ponte que ligava Tocantins e Maranhão, que a gente acompanhou no domingo, essas imagens trágicas. Infelizmente, o número de mortos nessa tragédia subiu para 6. Começaram os trabalhos de buscas envolvendo mergulhadores no rio Tocantins, buscando pelos desaparecidos. No momento são 11 pessoas que estão desaparecidas e a gente teve então os primeiros resgates ali, os primeiros trabalhos feitos por esses mergulhadores que são empenhados nas buscas. Encontraram mais 2 corpos, infelizmente subiu então o número para 6 vítimas no momento. Sakamoto, queria sua análise também sobre esse novo formato agora das buscas, os mergulhadores conseguindo atuar. A gente acompanhou os processos por lá do pessoal acompanhando a viabilidade, até porque essa preocupação ambiental, até com vazamento de agrotóxicos, de ácido sulfúrico ali na água, estavam inclusive atrapalhando essas buscas que agora estão avançando e pelo menos conseguindo ali trazer aos poucos alguma paz para o coração dessas famílias que, além de terem seus familiares desaparecidos nessa tragédia, estavam com essa angústia ali de não encontrar os corpos, né? No primeiro momento, as buscas tiveram que ser interrompidas, a questões de ter equipamentos para garantir segurança para os próprios mergulhadores, questão de visibilidade, né, também da água, né? Além, é claro, de drones que estão sendo drones subaquáticos, né, para ajudar a localizar as vítimas, né, robôs subaquáticos, né, para poder descer, né, sem a necessidade de mergulhador, descer e subir, percorrer uma trajetória, um espaço maior, uma área maior, utilizando câmeras e poder ver onde estariam os corpos dessas pessoas, né? A gente torce, é claro, para que que algumas tenham conseguido sobreviver, né? Internadas ou estejam tipo se recuperando e não tenham avisado a polícia, mas a probabilidade maior é encontrarem corpos. Então, procurando. Agora, uma das maiores os problemas é que você tinha caminhões que transportavam agrotóxicos, caminhões que transportavam ácido sulfúrico e outros produtos químicos. E estava com um receio grande de que isso poderia também causar um problema, inclusive para quem está na busca, mas também para quem consome a água do Tocantins, para quem consome os peixes do Rio Tocantins, esse que é o segundo rio maior extensão, um rio totalmente brasileiro, né? É o segundo em maior em extensão. O primeiro é o São Francisco, né?
é antes que alguém grite Amazonas, mas o Amazonas não nasce no Brasil, né? Então, estou falando em rios que nascem e desaguam no país. O Tocantins é gigante, né? Então, havia um medo muito grande de contaminar comunidades, de contaminar áreas por conta disso, mas é o que tudo indica, o vazamento por enquanto é mínimo e é irrelevante. O que não significa que vazamentos mínimos e irrelevantes não se tornem depois vazamentos complexos. Se o conteúdo inteiro da carga for liberado, você tem um problema de contaminação, de consumo de água, de consumo de alimentos, de tudo isso mais. Então, há uma pressa por parte da busca de corpos, mas é também toda uma engenharia para tentar resgatar as cargas, principalmente as cargas com produtos de alta periculosidade, Natália. E é claro, para terminar o básico, né? O Brasil, em termos de infraestrutura, como eu já comentei aqui, é uma bomba relógio, né? Não é deste governo, não é do governo passado, é de vários governos, é uma herança, é de muito tempo. Não estou falando só de pontes, viadutos e estradas, estamos falando também de barragens de dejetos. Vamos lembrar o que aconteceu com a Vale, em Brumadinho e Mariana, né? Então tem todo um processo, ainda tem muita barragem que pode estourar, tem muita ponte que pode cair. Então o Brasil precisa ter recurso para investimentos, precisa ter investimento privado no que for privado e precisa ter investimento público. Para ter investimento público, né, seria importante que menos recursos fossem para emendas particulares individuais e mais recursos para rubricas de investimento. Mas aí precisaríamos de um Congresso Nacional com visão de país e não visão paroquial. E aí fica o clima de desconfiança generalizado, né, Andresa, como um todo. Queria a sua análise também sobre esse caso da ponte que colapsou, a gente falando aqui, infelizmente, do número de mortos, mas do trabalho de identificação também acontecendo aos poucos, né? O Corpo de Bombeiros do Maranhão está divulgando aos poucos, inclusive falou aqui da primeira vítima do colapso sendo identificada oficialmente, eles não estão divulgando ali o nome, mas falaram e reforçaram, inclusive, que toda essa operação está sendo acompanhada também, é claro, por psicólogos, né, por esse trauma vivido ali para a família, que subitamente teve essa triste surpresa ali, já colado no fim do ano, colado no Natal. Como é que você vê esse trabalho sendo feito agora e esses esforços, agora também com mergulhadores, com drones, para acabar com essa angústia o mais rápido possível e encontrar essas pessoas, e a gente espera, felizmente, algumas com vida, né? Natália, vamos dar nome ao nome? Isso não é uma tragédia, isso é um assassinato que ocorreu. Porque as instituições responsáveis pela manutenção das pontes, nesse caso no Brasil, o DENIT, que é vinculado ao Ministério dos Transportes, não deu nenhuma indicação de que essa ponte estava ali, como eles colocam assim, em estado crítico ou ruim. Pelo menos é isso que o pessoal do DENIT está divulgando. Isso precisa ser investigado para saber se não tem nenhum documento ali escondido em alguma gaveta apontando o estado dessa ponte. Então, é muito fácil agora dizer que é uma tragédia. Não é uma tragédia é algo que caiu um avião ali, aconteceu alguma coisa, mas nesse caso não. Existem órgãos que deveriam fiscalizar e acompanhar a manutenção dessas pontes. E a Folha de São Paulo ontem trouxe uma matéria que tem 727 pontes no Brasil em estado crítico ou ruim. E dessas, 130 estão em estado pior. Então, o poder público deveria pôr uma placa ali, olha, se você quiser passar por essa ponte, tudo bem, se não quiser, essa ponte avisar as pessoas para que elas decidam se devem passar ou não pela ponte, enquanto não faz o seu papel de consertar essas pontes. Né? Porque não tem jeito de chegar do outro lado, Andresa, se não for pela ponte, mas a pessoa tem que ter essa informação de que passar por aquela ponte pode ser um risco. Então, o que ocorreu, na minha avaliação, não foi uma tragédia e o Estado tem que ser chamado à sua responsabilidade. Eu vou antecipar uma informação aqui que eu vou publicar na minha coluna ainda hoje, Natália, que, por exemplo, o superintendente do DENIT, lá no Maranhão, que é o João Marcelo Santos, a formação dele, que ele diz que a formação dele é de psicólogo, ele não é um engenheiro. Geralmente esses cargos de superintendente do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, eles são ocupados por engenheiros, e ele diz lá ali no currículo dele, que está no site do DENIT, que ele é um psicólogo atuante na política. Sabe lá Deus o que é isso. Ocorre que agora, nas eleições de 2022,
ele informou ao TSE que ele tem o grau dele é universitário incompleto. Então, não entendi direito como é que ele pode ser psicólogo se ele informou agora que o grau dele é psicólogo incompleto. Mas, tirando isso, como é que ele foi parar lá na superintendência do DENIT no Maranhão? Por influência do MDB, da família Sarney, que apoiou a indicação dele. Então, o governo Lula permitiu a distribuição política desses cargos, porque essa nomeação tem que ser um acordo ali com o governo federal, que loteou esses cargos. A Rosiana Sarney indicou, o ministro dos Transportes é do MDB, que é o Renan Filho, e esse senhor foi nomeado. Ele soltou uma nota no Instagram dele dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que a fiscalização da ponte é da superintendência do DENIT lá no Tocantins. Ocorre que as investigações pedem explicação do superintendente do DENIT em Tocantins, esse é engenheiro, e do superintendente do DENIT no Maranhão. Então, os dois vão ter que explicar. Antes dele assumir o cargo, o João Santos, que é filho de um ex-senador importante lá do Maranhão, quem ocupava esse cargo era um engenheiro de carreira ali do DENIT. Então, houve uma disputa pela vaga, o Flávio Dino, na época, ainda não estava no Supremo, queria colocar o seu secretário ali de obras no lugar, e a Rosiana Sarney ganhou essa queda de braço, porque nesse meio tempo o Dino virou ministro supremo e abandonou essa história para lá. Então, é preciso também que se olhe, neste momento, assim como a PRF fez de afastar lá o assassino dessa moça ali que tomou o tiro, por que também o Ministério dos Transportes não afasta essa diretoria do DENIT, que deixou essa ponte nesse estado, e se não tem nenhum relatório apontando, foi irresponsável que deveria ter tido, porque a ponte caiu, e não caiu do nada, né? Não, é muito grave essa questão também do que a gente consegue materializar, consegue enxergar de alguma forma, né? Nessas questões, inclusive estruturais de pontos como um todo, acho que falta até uma cobrança um pouco, uma visualização da população como um todo para esse caso, por isso até o choque quando a gente vê reportagens como aquela da Folha de São Paulo falando da situação das pontes que a gente tem aqui no Brasil, né, pessoal? Uma pena que nosso recesso aqui de fim de ano, nosso plantão aqui no fim de ano tenha sido registrado, marcado por tantos casos tristes, mas que